queria, antes de mais nada, agradecer o convite para estar aqui nessa mesa. Eu tive acesso aos resumos estendidos e achei tudo muito interessante. Acho que vai ser uma mesa muito agradável, além de tudo, e muito interessante também, que se discute uma série de questões da contemporaneidade. Eu vou dizer o nome das títulos das três comunicações, quem vai fazer, na ordem que está no programa, e aí eu vou passando a palavra para eles. A ideia é que eles vão ter os 20 minutos para expor, e depois dessa exposição a gente começa a abrir para um debate. Então, nós vamos passar de uma fala para outra, e deixar os debates e as perguntas para depois. Ok? Bem? Então, a mesa se chama Prosa Contemporânea. E, pela sequência, nós vamos ouvir Literatura Íntima em Abraçada no Rancor, de João Antônio, João Paulo Prense. Considerações a respeito da morte em teatro, de Bernardo Carvalho, No Último de Nada, de Hilda Hilst, com a Gabriela Rogério Ló. Vontade de Poder, Volúpia da Submissão, Corpo e Palavra em um Corpo de Cólera, de Estevão André Azevedo. Eu vou passar, então, a palavra na ordem. Ok? Vamos lá. Boa tarde. Como foi colocado aqui pela professora Andréa, eu vou falar sobre literatura íntima em João Antônio, especialmente na obra, no conto, Abraçada no Rancor. Foi o último conto publicado por João Antônio, se trata de 1986. O que mais chama a atenção nesse conto é a forma, porque, de certa maneira, ele já vinha trabalhando desde o livro Dedo Duro, de 82, com uma espécie de confissão memorialística, um cunho autobiográfico. O Rodrigo Lacerda, no prefácio do Abraçada no Rancor, vai falar que o conto está como se fosse uma crônica autobiográfica. E se a gente pegar realmente o conto, o que mais chama a atenção são esses desabafos constantes do narrador. E o conto ele ganha forma, ele ganha peso, a partir do momento que nós conseguimos ligar a figura do narrador com a do escritor junto. Antes um pouco desse conto, o José Paulo Paes chama de texto, não chama nem de conto. Se a gente pegar inicialmente a definição de conto do Gil Cortázar, o romance ganha por pontos, numa luta de boxe, o conto ganha por nocaute, não há quase ação no Abraçada no Rancor. O mote, o assunto desse conto parte de um jornalista que sai do Rio de Janeiro e ele recebe na redação daquele jornal a pauta de cobrir o turismo de negócios em São Paulo. É engraçada a descrição que ele faz da redação de jornal, porque, olha, quando saiu em 86, e sem o menor pudor, vocês que estavam vendo um processo pensa assim, num processo de abertura e redemocratização no Brasil. E ele fala sem o menor pudor sobre a ditadura. Então, eu queria começar com a descrição desse assunto de um jornalista que sai do Rio de Janeiro e vem para São Paulo dentro de um aspecto importante, porque na verdade é a cidade de origem. É a cidade de origem desse jornalista. Então o assunto inicial é o retorno à cidade de origem. Eu vou ler só a descrição que ele fala da redação, e me chama bastante atenção o nome assim, ditadura, apareceu logo de início. Noutro tempo, bem outro, a redação foi um lugar de entusiasmo, rumor e movimento. Isso sem a ditadura. Agora transpirava-se nojo, derrota e pior. Um chove não molha dos capetas. Ali nos mexíamos com porcos espinhos, ralando-se para viver. A gente pega o contexto histórico da ditadura e esse assunto, essa pauta que esse jornalista recebe, e a gente tem noção de que ele vai ter que retratar uma São Paulo essencialmente progressista. O José Paulo Paes, no ensaio que ele faz sobre o conto, chama Intimidade em Defesa do Rancor, ele diz que tanto a propaganda quanto a repressão
exercia um certo poder para a manutenção da instituição militar. Então, ele vai ter que retratar uma cidade que é pautada pela estandarização. Compre em São Paulo, que o mundo tem de melhor, aproveite os shopping centers de São Paulo, comer em São Paulo é um despotismo. Então, é uma série de lugares comuns que vão retratar uma cidade que é idealizada pela propaganda. Né? Uma propaganda que se volta para o ideal de progresso. É claro que essa cidade da propaganda, essa cidade ficcionalizada, não existe. Desde o início, engraçado que nós pautarmos pela origem do jornalismo, é a representação direta da realidade. Isso não existe. Ele vai tentar, juntamente com essa pauta, cobrir eventos em que a cidade de São Paulo é retratada de maneira pasteurizada, vamos dizer assim. Ele sai de São Paulo e volta para a sua cidade de origem, sabendo que aquela cidade que ele vai ter que retratar não existe. Mas quando ele chega em São Paulo, ele percebe que a própria cidade deu em outra. Aquele ideal de progresso foi, de certa maneira, avassalador, que ele perde a identificação que ele tinha com a sua cidade de origem. Ele fala que a cidade deu em outra, vou ler o trecho para poder ilustrar. A cidade deu em outra cidade. Como certos dias dão em cinzentos, de repente, num lance. As caras mudaram. Muitos jogadores sinuqueiros sumiram na poeira. A maioria grisalhou, degringolou, esquinou-se para longe. Deus saberá em que buraco fora de bocas do inferno que os conheci. Ou a cidade os comeu. Então, é como se aquele mundo pretensamente organizado absorveu seus habitantes. E essa falta de identificação com a cidade, nesse primeiro momento, faz com que ele perca a noção de perspectiva que ele tinha anteriormente. As referências que ele tinha daquele mundo, daquela cultura popular, o João Tônico foi assim, porta-voz dos marginalizados, né, de uma certa riqueza cultural do subúrbio. Ele que partiu, assim, na sua biografia dos intestinos industriais de São Paulo, Jaguaré, Morro da Geada, Presidente Altino, ele vai chegar em São Paulo e vai perceber que aquela cidade erigida pela propaganda não existe. Mas aquela cidade memorialista também não existe. Aí ele perde o chão. E com esse abismo que se constrói ao redor dele, ele vai tentar, através dos personagens reais, que é uma coisa que ele vinha trabalhando muito timidamente nos primeiros livros, né? No Malagueta pelos Bacanaços, surge lá o Carne Frita, que é um sinuqueiro, né? Um jogador de sinuca. Mas nesse abraçado ao mesmo tempo, todos os personagens são reais. Então ele começa a se perguntar sobre esses personagens, sobre esses lugares. Né? Fernando Freitas, que mudou, Fernando Moraes, que mudou, não existe mais a arquitetura de São Paulo é outra, formicaram um balcão de madeira, né? Colocaram fóbrica, plastificaram, os botecos estão parecendo farmácia, assim, as luzes são brancas, as coisas não se parecem. Ele começa a se perguntar pelo Germano Matias, onde andará Germano Matias? Isso é de maneira recorrente, o livro inteiro ele vai fazer essa busca, tanto pelo Germano Matias quanto por outras referências pessoais da sua mitologia de juventude, vamos chamar assim. O período Valdemar, né? Você conhece o período Valdemar, é uma marcha carnavalesca que se perdeu nesse progresso avassalador e perverso. Essa tópica recorrente da pergunta onde estão, para onde vão, foi apontado pelo José Paulo Paes como o ideal do Ubisunt. Ubisunt é onde estão, né? A tradução não existe. Isso foi colocado pelo Davi Arribucci no ensaio Festa Interrompida, de Unidade, Paixão e Morte, que saiu em cima de um poema, um ensaio sobre o poema Profundamente, do Manuel Moreira, que faz a mesma pergunta. Onde estão meus avós? Totônio Rodrigues, Rosa, Tomás, estão todos dormindo. E tem a resposta, né? Estão todos dormindo profundamente. O José Paulo Paes ele vai citar o François Villon, naquele poema Balada das Damas dos Tempos Idos, né? As Neves dos Anos. Ele fala, onde está a Flora, que é uma meretriz romana? Onde está a Pipi?
vai citando vários nomes de personalidades femininas até chegar em Joana d'Arc. Onde está Joana d'Arc? O nosso Joana d'Arc aqui no caso é o Germano Matias. Onde estará Germano Matias? Se perde. Eu pesquisei com a ajuda do meu orientador sobre o Germano Matias e tem uma entrevista em que ele fala que o samba dele não era o samba do povo, porque era um samba muito sincopado. O povo não cantava seus sambas. O Germano Matias está vivo até hoje. Né? E, de certa maneira, essa linguagem do samba que o povo não fala se atrela à linguagem do próprio João Antônio. O povo é muito bem retratado pelo João Antônio. O Antônio Cândido vai falar que a linguagem do narrador em João Antônio é uma linguagem de misturização eficiente, porque não é um narrador culto que vai ver de maneira pitoresca os habitantes marginalizados. Ele vai falar que é um narrador que dá a voz àqueles marginalizados. E por meio de fruto de uma civilização eficiente. É uma linguagem cuidadosa, que valoriza esse povo que está sem acesso aos seus direitos civis. Né? Mas, através dessas perguntas recorrentes, onde está lá Germano Matias, onde estão lá os lugares que eu conheço, ele começa a olhar para dentro de si mesmo. Onde estou eu? Ele perde a perspectiva. Tem uma passagem no livro que eu consegui achar como, talvez esteja errado, mas eu consegui achar uma mudança de perspectiva em direção a tentar retomar uma certa humanidade nesses marginalizados. Porque ele vê, assim, ele vê uma certa miséria, né, nesses marginalizados. O progresso foi tão avassalador que tudo, assim, de repente, perdeu o seu eixo. E ele perde a perspectiva. Então ele encontra no Largo do Correio, todas as referências são reais, né? Os lugares, uma garota de programa, e ele a princípio tem uma perspectiva talvez vou usar o termo que ele mesmo usa, da classe média, que vê aquela garota de programa como se fosse um produto. O Benjamin fala isso, né? No ensaio Jogo de Prostituição, fala, talvez seja o maior fetiche da clássica, assim, o poder, a possibilidade de comprar uma pessoa durante um certo tempo. Então ele vê aquela garota de programa como se fosse um produto. Ele fala assim, ela é parda, desancada e banhuda com a maioria das companheiras. Pendura uma carteira de notas no cinto e por aí vai. Mete uma das mãos no quadris e dispensa quem está tentando conversar, para fazer negócio com ela, aos gritos, a conversa de uma outra querendo saber as horas. Agora estou ocupada, essa mulher diz lá, né? Não vê que eu estou trabalhando? Então, a primeira impressão que ele tem dessa garota de programa é o distanciamento. Simplesmente é um relato de uma realidade objetiva distante. De repente ele fala, encara, essa garota de programa, chamamento, quase, de repente, que tem humanidade em cima dessa garota. Quase uma súplica nos olhos, aperreados. Mais tímida que descarada, diferente da que aguardei. Então, uma mudança na maneira de enxergar aquilo. Diga-me, estrela boa, vem cá, ela diz. Ele se raspa pequeno. Então, parece que há uma dificuldade de adesão àquilo que ele representava nos seus primeiros contos. E talvez pela falta de referência de si mesmo, ele perdeu a linguagem. Acho que esse é o ponto principal, acho que é o mais dramático, mais doloroso para o narrador e escritor do Abraçado da Mesma Cor, é a perda da linguagem. Ele até brinca com isso. Ele, em certo momento, ele está num desses bares que parece farmácia, e ele diz: aqui nesse botiquim a esmo, enquanto bebo e masco o torresmo, há quanto tempo não tenho notícias de mim mesmo? É muito fraco. São palavras assim que se repetem, mas propositalmente como se ele tivesse perdido no cipoal de palavras. Ele mesmo fala que ele perdeu a linguagem dos pobres, perdia a linguagem dos pobres para aprender a pobreza envergonhada da classe média. Agora, não é à toa que ele perde essa linguagem. É um processo doloroso, porque ele percebe que talvez dar voz aos marginalizados não tenha mais sentido dentro de um mundo que é estandartizado pela mesmice, né? Não sei qual o termo do Adorno.
a própria linguagem do João Antônio parece que foi subsumida por esse ideal de progresso. Há uma subsunção das possibilidades de alteração daquilo, das mudanças. Então ele fala de si mesmo, acho que essa é o auge do seu rancor, perda da linguagem. Ele fala o seguinte: pior é, no país, o sujeito que é escritor, é quase impossível não associar com a sua própria biografia. Né? Daí o termo literatura íntima. O termo literatura íntima saiu do ensaio do Antônio Cândido, do autor sobre Lima Barreto, né? Os Olhos da Vaca e o Inferno, que ele valoriza aquelas confissões, os diários de Lima Barreto, que ele fala: olha, existe um certo valor literário muito grande naquilo. Literatura íntima parte desse sentido. O termo íntimo aparece várias vezes no próprio conto. Né? São os espetos íntimos do João Antônio. Toque com os meus espetos íntimos sobre esse volta brasileiro. Então ele fala assim: olha, pior é no país o sujeito que escritor se mete também a jornalista. Aí perderá potencial maior, o tempo, a vergonha, o talento e o estilo. Perdeu tudo. Além, claro, de correr outros riscos sérios da dor inútil, baixa no envelhecimento precoce, velhice íntima, baixa a impotência, medo, mais as deformações e vícios pequenos da classe média. Porque esse tipo de infeliz será sempre um animal bufo da classe média. Está se associando a esse animal bufo. Vai bufonear o tempo todo para ela e jamais optar fora do alcance dela. E se iludir, ardiloso e frenético, a imagem do progresso frenético mal feito, pelos vales a dizer só depois de vida que não pertence a ela. É como se ele fizesse uma própria crítica daquilo que ele tentou construir com o seu empenho literário. Né? Virou até agora, por exemplo, a proclamação de que ser um marginal da classe média. Isso é empírico que a todo momento tenta dissociar-se. Ou média, a segunda forma, num tempo que o jogo da palavra e o uso da palavra passada a valer como sinal de talento é mais elegante, média, podendo grafar isso, então é o fim do espírito, atualizado, renovador, ou tem que usar, progressista. Compõe bem, soa criativo, é útil e começa a faturar, o que é conveniente de oportunidade boa, que o escriba avisado não perde a glória. Ele perdeu a cidade, ele de certa maneira está representando uma instituição da qual ele quer a todo momento dissociar, que é a classe média, uma classe de jornalistas assim. Ele fala no próprio livro, né, ele colocar o próprio regime militar no lombo para que ele pudesse exercer os seus desmandos, né? E ele tem a hora que ele fala: eu não tenho nada aqui, eu vou partir pelo caminho oposto daquele que me fez alcançar sucesso literário, vamos dizer assim. Se numa lagueta dos bacanatos ele parte da periferia em direção ao centro, percorrendo aqueles bairros Lapa, Barra Funda, Perdizes, e até chegar no centro de São Paulo, na boca do lixo, a lagueta dos bacanatos são 3 malandros que jogam sinuca. Tá? Eles vão tentar conseguir dinheiro através do jogo, porque se instituir os seus direitos civis, eles não têm outra oportunidade. Ele vai fazer o caminho contrário, ele vai partir do centro para a periferia. Então ele pega o trem na Júlio Prestes em direção à casa da mãe, às suas raízes, vamos dizer assim. Eu acho que essa é a parte mais dolorosa do livro, porque é o reencontro com aqueles desvalidos, os miseráveis, os pingentes sociais. Dentro do trem, do vagão, ele não pode chamar o vagão, né? Porque ele fala assim: a ditadura fala para a gente usar carro no lugar de vagão, porque vagão é o lugar de carga de animais. Ele vai pela primeira vez de maneira muito dolorosa, num corpo a corpo com aqueles, corpo a corpo mesmo, assim, material, né? A luta corporal de estar dentro do trem lotado, disputando espaço com os outros. Ele vai conseguir se identificar com aquele povo marginalizado e pela primeira vez ele vai utilizar o pronome plural. Ele fala: apertados, nesse retorno à casa da mãe, uns nos apoiando nos outros. Parece que se não fizesse duas. No balanço das curvas, balangamos todos. Aí volta o sentido de coletividade dele. Os pingentes da fora tomam o vento frio na cara. Uma mensagem quase positiva. Não podendo nos segurar em nada, nos firmamos em pé, sem cair, embora o trem jogue e chegamos a lá. Então, corpo a corpo, ele consegue, mais uma vez, nesse retorno à sua casa, retornar com a linguagem. A linguagem, de repente, começa a tomar aquele ritmo sincopado, que é característico, que o Antônio Cândido elogiou muito, dizendo que, olha, o João Antônio fez para as esferas marginais
da sociedade urbana que o Guimarães Rosa fez para o sertanejo do Brasil profundo. Então, não tem que falar isso. E ele diz, de repente a linguagem dele retoma uma certa riqueza, certo valor literário, seja pela homofonia, pela polissemia, mas ele fala, olha, uns entram a trabalhar pela noite nas indústrias. Então, ele retoma a associação com os matinais, né? Gramam ali, buscando horas extras. Moram em Carapicuíba, Jandiri, Itapevi, então tem as sonâncias das rimas internas voltam, né? Ali com Itapevi, Osasco que lidam, aí fala assim, somados, destroncados de cansaço. Interessante, ele retoma a linguagem, e quando ele chega na casa da mãe, depois de ter passado pela periferia, né, para aqueles lugar o termo dele mesmo, né? A mãe dele abre a porta e diz o seguinte, olha, sua arte não permite dois amores. Como se fosse um ensinamento assim, final, bem a la João Antônio, quase de uma redenção e expiação daquele rancor, pela visão daquilo que poderia significar como sua raiz. Né? Você não pode amar o jornalismo vendido e a literatura ao mesmo tempo, ou amar o dinheiro e a literatura e por aí vai. De certa maneira, só para finalizar, né? Esse Abraçado ao Meu Rancor encerra uma certa trajetória literária de João Antônio, toca em assuntos muito importantes do seu próprio trajeto literário, né? Do seu próprio empenho literário de desmascaramento da sociedade através da sua visão social. E eu pretendo, dentro do meu mestrado, trabalhar com ele, tentando arregimentar essas questões de perspectiva, aderência ao mundo que está sendo retratado, o mundo marginalizado e o mundo que é excluído dos seus direitos civis. É isso. Obrigada. Boa tarde. Eu vou falar bem preliminarmente da minha pesquisa de doutorado sobre as imagens de morte no Ruth Lunada, da Hilda Ilst, e no teatro do Bernardo Carvalho. Não consta no resumo, mas eu incorporei o livro do Noll, João Gilberto Noll, Aceros e Afagos, então eu também vou falar esparcialmente desse livro aqui. O livro da Hilda Ilst é de 93, o do Bernardo Carvalho é de 98 e o do Noll é de 2008, então são livros bastante recentes. Os três são romances, narrados em primeira pessoa, os três têm situações de homoerotismo aliadas à violência muito extrema e os três apresentam a morte, né, claro, que é o meu tema, como um dos seus temas incorporados às narrativas. E a minha intenção é verificar como que o tema da morte influi em alguns elementos de teoria da narrativa, como o foco narrativo e o tempo. Essas três narrativas são marcadas por uma negatividade constitutiva muito forte e a gente pode verificar isso através da predominância de situações limite na vida dos protagonistas. A ideia de situação limite é uma ideia muito importante assim, para mim, é um conceito produtivo para pensar essas obras, mas ele não é um conceito que exista pronto, não existe uma definição muito simples de situação limite. Uma palavra para pensar em situação limite é excesso. Então, tudo que representa um excesso para os sentidos, ou seja, morte, trauma, êxtase, como o Bataille já abordou muitas vezes, como vocês podem ler sobre a Teresa d'Ávila, e a violência extrema também. São todas situações de excesso que podem configurar situações limite. Então, existe uma interface com a psicanálise e também com a antropologia, na medida em que essas áreas abordam constantemente esse tipo de situação que os protagonistas desses livros vivem. Formalmente, uma das possibilidades de trabalhar com a ideia de excesso
é examinar as ideias de sublime e de abjeto. Pensando nesse par, eu fiz algumas leituras, né, e eu recorro agora a Cristevá e alguns artigos do Márcio Seligman Silva, onde ele vai dizer, né, o Márcio vai dizer que o sublime representa um excesso para cima, né, uma elevação, ao passo que o abjeto seria um excesso para baixo. Então, na verdade, eles têm um paralelismo, só que em direções opostas. Os dois são inapreensíveis pelos sentidos e, portanto, experiências que podem ser classificadas como da ordem do irrepresentável e do indizível, experiências que estão presentes nos livros através da violência e da morte, principalmente. Ainda segundo a Cristevá, o abjeto tem a ver com a perda de identidade, justamente por ele ser aquilo que destitui o sujeito de si mesmo, situa-se aquém dele. E de diferentes maneiras, os narradores incorporam a morte ao foco narrativo e, junto com ela, essa questão da perda da identidade, da suspensão de categorias, ao ponto que você não consegue, em alguns livros como o do Bernardo Carvalho, atribuir exatamente a quem pertence a voz narrativa, a qual dos personagens que está narrando de fato. No livro da Hilda Hilst, o protagonista é o Lúcio, que narra. Ele está sofrendo a perda do seu amante, o Lucas, e ele está no momento do velório. E enquanto ele narra, ele vai retornando ao passado dele, de afeto com o Lucas. E existe uma espécie de identificação subjetiva da voz narrativa à figura do cadáver. Não é só um paralelismo que se dá até pela nomeação dos personagens, mas é uma fusão mesmo. O fato de os textos do Lucas, que era poeta, aparecerem em alguns momentos da narrativa, mas para o final, sem nenhuma marcação formal, interrompendo a voz do Lúcio, como se ele não conseguisse mais dar conta do relato, corrobora essa ideia dessa incorporação do fato narrativo à figura do morto. No livro do João Gilberto Noll, o narrador, que não tem nome, em determinado momento acorda, depois de ter sido violentamente agredido, e ele não sabe se ele está vivo ou se ele está morto, ele não sabe se ele está dentro do caixão, se ele está delirando. E essa ambiguidade torna impossível discernir se o restante do livro se trata de um delírio mesmo, enquanto ele morre, ou se o narrador realmente, como ele conta, foi resgatado do seu caixão por um amigo dele, e com esse amigo foi viver uma relação homoafetiva que depois se tornou uma relação heterossexual quando esse protagonista se torna mulher ao longo do livro. Então, o que interessa não é saber exatamente o que acontece em termos de enredo, porque essa indefinição ela é proposital e ela é insolúvel, mas sim examinar isso que o Noll coloca no livro. Quem está narrando é vivo, é morto, é homem, é mulher, as categorias não importam. Então, existe uma suspensão mesmo, ele se despe de todos os tipos de categoria fixas que a gente poderia usar para descrever ou caracterizar esse narrador. No livro do Bernardo Carvalho, há dois narradores principais, porque existem alguns relatos em Mizanabim dentro do livro, mas são dois principais. O primeiro narrador morre no final da primeira parte do livro, que se chama Os Sãos. E na segunda parte do livro, que se chama O Meu Nome, o leitor é apresentado a hipótese de que a primeira parte do romance possa, na verdade, ter sido escrita por um outro personagem chamado Ana C., que na primeira parte do livro é uma mulher, na segunda parte do livro é um homem. E esse personagem, Ana C., pode ser que esteja morto, pode ser que ele esteja internado numa instituição psiquiátrica, ou pode ser que ele nunca tenha existido. Então, novamente, você tem essa dificuldade de caracterizar o narrador. De maneiras peculiares, pode-se dizer que os três textos procuram dar voz aos mortos através da incorporação da morte ao foco narrativo e da indeterminação de quem narra. Uma das estratégias formais para isso é a diluição da categoria de tempo, que permite essa espécie de polifonia entre os narradores personagens vivos e os narradores personagens mortos,
sem hierarquia, porque existem várias versões para as histórias, isso principalmente em Carvalho e em Nó, na Ilha não tem conflito de versão, é um pouco diferente, mas quando há conflito de versão na história, de enredo, você não tem uma hierarquia nem temporal, no sentido cronológico, e nem de qual é a voz verdadeira do personagem, quem está estabelecendo a versão definitiva da história. Então, com as vozes dos personagens, tanto mortos quanto vivos, ou não se sabe como estão ficando no mesmo eixo, você tem essa possibilidade de diluição do tempo, porque um personagem morto está falando ao mesmo tempo que os outros. Na Hidayushi se fala do tempo água, que seria um tempo processual, então colocando, assim como a categoria de sujeito está colocada definitivamente como processual e sempre mudando, a categoria de tempo na Hidayushi também está sempre em movimento, sempre processual, e as barreiras entre o que é passado, presente e futuro são muito diluídas. No livro do Nó, inclusive, isso acontece também, ele começa as hipóteses com o tempo narrativo e de repente ele muda o tempo narrativo dessa hipótese, dando a entender que aquilo é um fato e depois retorna à cena e você fica sem saber se aquilo se inseriu no enredo ou não, na vida do personagem como ele narra. Outro ponto importante para se falar de morte, especialmente quando se considera a morte como irrepresentável para a linguagem comum, é a ideia de limiar. Aí eu recorro, na minha pesquisa a Victor Turner, que é um antropólogo, e ao Walter Benjamin, também o Eliade. A ideia de limiar aparece na antropologia com relação à cena de ritual, então, na ideia de você atravessar um espaço e daí, a partir do espaço do ritual, você se tornar outra coisa. E essa passagem é a ideia principal para se entender linear. Enquanto você faz essa passagem, você não tem nome, você não tem pai, você não tem gênero, você está suspenso da sociedade e das categorias normalmente fixas. Nesse espaço transicional, então, eu tenho a ideia de que os narradores estejam partilhando mais ou menos essa mesma ideia do ritual, ou seja, eles estão num lugar de suspensão de categorias a partir do qual eles podem narrar situações extremas. A Jean-Marie Gagnon tem um ensaio sobre Walter Benjamin e o Kafka, em que ela fala dos limiares na obra do Kafka, então soleiras, de portas, sala de espera, tudo que significa você atravessar de um cômodo para outro, geograficamente pode ser configurado como um limiar. E aí ela fala do limiar inchado da modernidade, que seria a possibilidade de você ficar preso dentro desse limiar e nunca concluir a passagem. Você fica sempre dentro desse lugar de indefinição e de indeterminação, principalmente. E aí eu estou trabalhando com essa ideia para procurar, na verdade eu destaquei alguns momentos dos romances em que eu considero que existe essa liminaridade e eu considero que é bem interessante assim, para trabalhar a ideia de morte, no foco narrativo. Então, como se para poder dar conta do irrepresentável, que é a morte, os narradores precisassem recorrer a um vazio de categorias identificado à própria ideia de morte. E aí o próximo passo seria pesquisar qual a linguagem que pode falar da morte, porque obviamente eles estão falando de morte. Então existe a constituição de um campo extremamente negativo da língua, uma linguagem que critica a função referencial, que é dizer ele ou ela ou aqui não tem um sentido usual, nem fixo, e uma linguagem que se presta à narração sem estabelecimento de hierarquias entre as possíveis versões de história, das histórias. E eu acho esse tema da morte muito difícil, desafiador, mas eu acho ele muito pertinente, principalmente quando a gente retoma
muitas coisas que o Walter Benjamin escreveu a respeito da expulsão da morte do espaço privado na modernidade, o quanto que ela se tornou tabu, né? Ninguém fala de morte, e o quanto que os moribundos são afastados da sociedade ou então têm sua vida prolongada a fim de fomentar o mercado e criar uma nova demanda, enfim. Então eu acho que tem muita ligação assim, com muitas áreas, e eu estou ainda engatinhando aqui porque eu acho bem difícil. Mas era só isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se falei muito pouco ou se falei. Tá bom? Então tá. Boa tarde a todos. A minha pesquisa de mestrado é sobre a obra do Radwan Nassar, e eu vou falar um pouquinho mais especificamente da minha leitura de Um Copo de Cólera. Bom, vamos lá. Um Copo de Cólera é uma novela que saiu no fim da década de 70, se não me engano em 78, é um dos poucos títulos da curta obra do Radwan, que teve o volume de Todos Menina Caminho. Um Copo de Cólera é um romance lavoura arcaica pelo qual é mais conhecido. Bom, falando de Um Copo de Cólera, a trama é bem simples, é uma novela curta. Um homem chega a uma propriedade rural, que é no campo, que é onde ele mora, tem uma mulher que está lá, eles passam a noite juntos, durante essa noite eles se lembram de um ato sexual do passado deles, eles acordam, eles tomam banho, tomam café, e no dia seguinte eles começam a travar uma violenta disputa verbal, erótico-discursiva. Esse capítulo, que se chama O Esporro, ele compõe a imensa maior parte do livro. Então, praticamente o miolo do livro inteiro é esse capítulo, chamado O Esporro. No fim, num capítulo que, curiosamente, tem o mesmo nome do primeiro capítulo, o último é A Chegada, o narrador muda e passa a ser a mulher. E aí se encerra. Então, o centro do livro é esse esporro, né? Essa discussão, essa disputa erótico-discursiva. Para chegar no Copo de Cólera, eu vou começar pelo Além do Bem e do Mal, do Nietzsche. Quando logo na primeira frase do prólogo, ele faz uma analogia interessante. Ele começa assim: supondo que a verdade seja uma mulher. E aí ele vai usar essa analogia para falar como os filósofos, ao longo do tempo, cortejaram essa dama, né, a verdade, por meios inábeis, sem sucesso. E depois de um tempo ele vai reconhecer a inverdade como condição da vida. Essas palavras do Nietzsche. Diz ele: isso significa, sem dúvida, enfrentar de maneira perigosa os habituais sentimentos de valor e uma filosofia que se atreve a fazê-lo se coloca, apenas por isso, além do bem e do mal. O Nietzsche é importante na leitura do Um Copo de Cólera porque o Radwan cita, no nome do meu trabalho aqui, que é um trecho da novela, Vontade de Poder, Volúpia da Submissão, é um trecho da novela que cita Nietzsche. E o próprio Radwan, em entrevistas, apesar de se declarar avesso a toda a leitura intelectual, o Nietzsche é um dos poucos que ele cita, que continuou a ler. Né? A gente nunca sabe, no caso do Radwan é sempre perigoso levar em consideração qualquer coisa que ele diga, porque é uma armadilha a confusão entre vida e obra. Ele é recluso, ele não fala de literatura, e muitas vezes você vê que ele fala nas entrevistas coisas que depois ele fala na ficção, com as mesmas palavras às vezes, então você não sabe o que é ficção, o que não é. Mas ele cita Nietzsche, e ele diz que o filósofo alemão o ajudou a adestrar-se, os termos são sempre bons, numa postura diante do mundo, a de que se pode pensar com a própria cabeça, independente dos juízes de autoridade. Nietzsche denuncia os falsos, defende os falsos juízos pela capacidade que eles têm de denunciar ficções lógicas. E o critério de verdade do Nietzsche, do Além do Bem e do Mal, o único critério de verdade é o incremento de poder. Então,
é um dos conceitos da filosofia dele, que é a vontade de poder ou de potência, de acordo com a tradução. São forças que só podem existir em oposição e que regem tudo o que acontece na vida, na história, na vida orgânica e inorgânica. Então, é essa vontade de poder. Então, o incremento de sentimento de poder é o único critério para atribuição daquilo que ele entenderia por verdadeiro. Nesse mesmo livro, Nietzsche vai chegar no ponto em que a analogia com a mulher, que era mais espirituosa no começo, ganha um conteúdo filosófico, digamos, que ele começa a fazer parte da doutrina, que é quando ele critica, ele ataca ferozmente a entrada da mulher nos até então restritos campos da razão. E ele diz que essa entrada é perniciosa porque a mulher perde características, como, nas palavras dele, a reserva e uma sutil, astuta submissão, inocência no egoísmo, caráter inapreensível, vasto, errante dos seus desejos e virtudes. Perdendo essas características, ela perde as armas que ela tinha na disputa de vontades. Ou seja, segundo ele, nessa disputa de vontades, né, nessa de poder, que é a vida, essas eram as armas da mulher. Então, segundo ele, a mulher degenera quando perde essas armas. Em Copo de Cólera, existe também uma associação muito forte entre verdade e mulher, e a figura da mulher. Essa é a conexão, além das citações, essa conexão é muito forte. O narrador de Um Copo de Cólera, que é o homem, né, que é o dono da propriedade, também vai fazer essa associação entre mulher e verdade no sentido de valor contrário à existência de perspectivas conflitantes e de mesma validade. O narrador vai exaltar o fingimento e vai pretender estar alheio, além do bem e do mal, como diria Nietzsche, a qualquer julgamento. Então, ao longo de toda a novela, ele vai reclamar da racionalidade da mulher, a arrogante racionalidade da mulher, que pretende prescindir da paixão. Então, a verdade vai ser para esse homem um dos alvos contra os quais ele vai se lançar, e ele pretende, ao mesmo tempo, destruir a verdade. Então, ele questiona todas as afirmações categóricas, dogmáticas, mas, ao mesmo tempo, ele, ao longo da novela, a gente vê que ele busca alcançar essa verdade, mas por meio da reminiscência. Eu vou chegar depois um pouco mais em detalhes disso. Então, a obra do narrador como um todo, e o Copo de Cólera também encena de várias maneiras a impossibilidade de convicção diante da pletora de possibilidades da palavra. Então, tem um apego dos narradores, em grande maior parte em primeira pessoa e homens, ao privilégio de transmitir a sua visão dos fatos. Tem, então, uma tensão entre uma apologia da destruição irrestrita, né, da verdade, mas, ao mesmo tempo, a defesa feroz da própria fala. E nessa tensão, o que há? Há uma afirmação da virilidade do narrador, que é realizada quase sempre de forma violenta. Então, por isso que o conflito homem-mulher é muito importante na obra do Raduan sempre, porque essa virilidade em xeque, em geral, ela se manifesta, talvez até por estar à beira do colapso, de forma potencializada, tanto pela intensidade quanto pela precariedade. Um Copo de Cólera, por exemplo, esse viés erótico da manutenção da narração, esse gozo na manutenção do privilégio da narração fica muito evidente quando, no fim da novela, quando ele finalmente consegue subjugar a mulher, ele percebe a mulher... tem uma descrição da postura da mulher, que é a mulher fluindo a volúpia da própria postura. Eu vou chegar nisso, quase como um orgasmo. Então tem um gozo na manutenção do privilégio da narração que se dá pela violência. Por que ele associa a mulher à verdade? Para quê? Para adotar esse inimigo conceitual de um corpo material, apto a estabelecer, com o qual ele pode estabelecer tanto relações de poder quanto de prazer. Tem um trecho que aqui para citar, para a gente não ficar só na minha fala e ficar mais próximo da ficção, que é bem interessante para a gente perceber isso. Tem um trecho que ele diz assim, o narrador, sobre a mulher. Inclusive é o trecho no qual está a citação mais explícita à vontade de poder do Nietzsche. Ele diz: tipos como você babam por uma bota. Tipos como você babam por uma pata.
Eu disse, dispondo com perfeito equilíbrio a ambivalência da minha suspeição, a vontade de poder misturada à volúpia da submissão. Nesse trecho, além do eco do Nietzsche, tanto na vontade de poder e também no gozo do fazer sofrer a si próprio, tem evidentemente uma proximidade com o pensamento do Freud e do masoquismo. Os dois coincidem nisso, né? Que é a crueldade voltada contra si mesmo. Essa crueldade voltada contra si mesmo, que é a volúpia da submissão que ele identifica na mulher, é um ato de vontade também. Porque a submissão, nesse caso, é um ato de vontade. Então, também é parte do conflito de vontades que rege o mundo, conflito violento. Agora, uma coisa importante nesse trecho, além da vontade de poder e volúpia da submissão, é a parte em que ele disse isso, dispondo com perfeito equilíbrio a ambivalência da suspeição. O perfeito equilíbrio, aqui tem uma questão retórica, né? Quando ele diz dispondo, ele está remetendo à disposição, que é uma das partes da elocução retórica, né? Como você organiza os argumentos da sua fala, e ele diz dispondo com perfeito equilíbrio. Esse equilíbrio, nesse caso, já que ele diz isso no momento de uma disputa intensa, né, de uma briga, pega para capar mesmo, o equilíbrio é um equilíbrio emocional, ou seja, a razão, o equilíbrio de poder dizer algo assim com tanta clareza, mas também é um equilíbrio do texto. E como é que a gente percebe isso nesse trecho, nesse único trecho? Por exemplo, pela coincidência sonora e sintática, né, pela repetição. Por exemplo, tipos como você babam por uma bota, tipos como você babam por uma pata. Tem uma paranomásia entre bota e pata, né? Quase a mesma frase, trocando alguns elementos. Ele joga já com a questão da submissão e da sujeição na bota, né, que é o calçado das forças de Estado, de ordem em geral, né, contra a qual ele se subleva. E a pata, que é a parte do corpo do animal, que faz referência à acusação da mulher de que ele lutando contra a ordem, está do lado da lei da selva. Né? O próprio trecho que ele diz vontade de poder e volúpia de submissão tem uma coincidência sonora e sintática, né? Que mostra que, de alguma forma, esse equilíbrio com que ele dispõe os argumentos também é um equilíbrio do texto. Ou seja, que ele tem consciência de que esse embate, em grande parte, é discursivo e não diz respeito somente ao conteúdo do qual a mulher se serve, né? Que são disputas políticas mesmo, né? Engajamento versus alienação, né? E tem um fundo contextual que o texto se passa na época da ditadura também. A ideia de literatura comporta uma inversão, segundo Roland Barthes, uma inversão astuciosa de funções, que é a seguinte: a literatura diz respeito a essa questão do conteúdo, né, e do texto. A literatura tem um conteúdo explícito, né, ele chama de mensagem, né, o Barthes nesse trecho aqui, mas tem também as relações entre as partes, a sintaxe, as imagens, né? E o ser da literatura para ele são essas relações. Então tem o Barthes chama de inversão astuciosa das funções, porque você está passando uma mensagem, mas o que é o real da literatura, na verdade, não é exatamente só a mensagem. São essas relações, né? Porque por isso que é literário, né? Se eu contar uma história como jornalista, por mais que seja texto, não é literatura, mas se eu organizar essa história com ficção, não de uma forma, né, privilegiando o texto, as relações, as figuras, aí o ser da literatura começa a aparecer mais, né? O narrador do Copo de Cólera opera essa inversão astuciosa das funções, como o Barthes diz. Ele conhece esses mecanismos, né? Então ele funciona por reversão das expectativas, ele pratica essas inversões. Em algum momento ele diz sobre uma fala dele mesmo: não era isso e nem o seu contrário. Ou seja, não importa tanto o que ele está dizendo ou o que a mulher, é a forma de dizer, e não há uma verdade. Né? A mulher, nesse embate, qual é o papel dela? Ela é um espelho. Só que a imagem que ela fornece para esse narrador é de um espelho detrator. Ele não encontra nela a imagem que ele esperava encontrar.
Essa mulher coloca com as queixas dela em xeque a virilidade dele. E ela diz explicitamente, várias vezes. Ela chama ele de broxa, bicha, falsário, fascista, honorável mestre, ironicamente, bovino. Então ele busca uma boa imagem de si na mulher, mas as imagens sempre trazem o avesso do que ele espera. A imagem que ele busca encontrar na mulher não é uma imagem que ele pode encontrar por via direta. Só pode encontrar através da inversão, da reversão, como funciona a literatura. Ele vai buscar na exasperação provocada por essa opositora, a potência à beira do colapso. Então é do conflito, é do confronto, é no confronto que ele vai encontrar o conforto. É desse embate violento que ele necessita para buscar uma virilidade, para resgatar uma imagem de homem viril. Então, eu vou dar uma aceleradinha, gente. Esse percurso do conforto ao confronto é longo e ele precisa de um catalisador. É o percurso que se dá na briga, no esporro. O catalisador vai ser a ingestão da cólera, um copo de cólera, em dois continentes, o corpo e o copo, né? Que não são as coisas em si, evidentemente são os homólogos na linguagem. Isso faz com que a fricção dos discursos, nesse caso, seja tão ou mais erótica que a das peles, porque é o conflito de discursos que vai fazer com que ele recupere essa imagem dele que ele necessita. Né? A linguagem, nesse caso, confirma a vocação de veneno e remédio. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela coloca em risco a virilidade dele, a fala da mulher como veneno, ela permite que ele reencontre essa potência destrutiva que resgata a virilidade. E a mulher diz numa frase, que é um leitmotiv que vai se repetir ao longo de toda a novela, isso de forma muito clara. Ela diz para ele, falando da satisfação erótica dela: eu não tive o bastante, mas tive o suficiente. Pela sinonímia, ela confirma e nega ao mesmo tempo que teve uma satisfação erótica com esse homem. Então a palavra tem essas duas funções, né? Põe em risco e ao mesmo tempo resgata, né? Por que esse homem, por que ele precisa dessa imagem dele de fidelidade? O que ele busca resgatar? Ele busca resgatar no passado, pela reminiscência da infância, um tempo de integridade e poder imune às contradições. Um tempo de delimitações precisas, de desamiguações. E esse tempo é o da infância, ele só pode resgatar na infância. E para começar essa volta à infância, que é anamnésica, ele precisa do conflito. Durante o conflito, algo que vai favorecer a cólera, que vai maximizar a violência e, portanto, possibilitar que ele chegue a esse estágio de regressão, que é física também, porque no momento do fim do combate, quando ele finalmente agride a mulher, ele cai como uma criança. E no último capítulo, a mulher, narrando, o vê como uma criança fingindo dormir e deseja trazê-lo para dentro do corpo como um feto. Essas são as palavras dela. O que vai favorecer o aumento da temperatura, nesse caso temperatura com vários sentidos, o aumento da cólera é a temperatura. Na teoria dos humores, a cólera, a dinâmica dos humores, sangue, cólera, fleuma, bile negra e bile amarelo, é alterada pela temperatura. Então, logo que a disputa vai começar, eles ainda estão bem acordaram, a caseira diz: o calor de ontem foi só um prenúncio, alguma coisa assim. A caseira indica claramente que vai haver um calor muito maior nesse dia. E quando o homem enxerga um rombo na cerca viva feito pelas formigas, que são o símbolo da ordem máxima, né, porque as formigas são ordeiras, são organizadas e são associadas à mulher, ele usa o termo insetas. Ele chama de insetas, que está associado às formigas. Nesse momento que ele enxerga um rombo na cerca dele, que ele fica enérgico, começa a brigar com todo mundo, ele queima o dedo no cinzeiro imediatamente. Daí para cima é só a temperatura subindo. Todos os signos no texto são de temperatura, de elevação da temperatura. Porque é a temperatura que produz, que altera a dinâmica dos humores no corpo, segundo a medicina antiga, né? Quando a cólera chega ao auge, ele descreve um incêndio. Ele diz que o circo pegou fogo. E nesse momento é que a mão dele voa na cara dela. Ele diz que seria no esporro e na porrada.
o recuo imposto pela agressão é lascivo. Pelo verbo e pelo gesto, ele consegue recuperar a virilidade em xeque. E ele lê nos olhos da mulher, ela dizendo que sim, você é o canalha que eu amo. Ele impõe ao corpo da mulher, pelo gesto e pelo verbo, um desvio, né, com um tapa, e uma sinuosidade que vai lembrar duas figuras importantes. Ele vai controlar como um ventríloco ao boneco e vai dar ao corpo áreas de travesti. Por quê? Porque o último capítulo, que esse é o ponto-chave da minha análise, é o seguinte: ele tem um narrador diferente, é a mulher que narra. Isso soa estranho, porque o livro inteiro narrado pelo homem e o último narrado pela mulher. É curioso que quando você lê, você percebe que o primeiro capítulo e o último começam quase que idênticos, pela mesma frase. Quando eu cheguei à tarde na minha casa lá no 27. Ou seja, muda o narrador, mas o estilo, o léxico, o início do capítulo, as imagens são todas muito semelhantes. Ou seja, dá a impressão que muda o narrador, que é a mulher que narra, mas que quem continua narrando é o homem. E por que isso? Logo no fim do conflito verbal e físico, quando o homem agride, ele diz que ele inocula com o verbo dele o cérebro da mulher com sangue. Ele tem um trecho muito bonito que ele descreve que ele injetou sangue no cérebro da mulher, no úterozinho que há no cérebro. Na verdade, quando isso acontece, ele está entrando na mulher como narrador. Então, esse último capítulo, como um travesti que tem uma imagem externa de mulher, mas por dentro é um homem, esse último capítulo nada mais é do que a fusão na forma do relato de algo que se pronunciou várias vezes ao longo do texto, principalmente no sexo, que é um narrador que é mulher, mas que na verdade quem continua sendo o dono da narração é o homem. Então também é um ato de submissão da mulher, né? Esse último capítulo. E por quê? Ele se tornando um feto, como acontece nesse trecho, ele pode ativar a memória de um tempo em que a sexualidade não era vivida como culpa, que é o tempo da infância. Porque o bebê, ele só existe enquanto discurso como narração da mãe. Então ele passa a ser narração da mulher, mas na verdade é uma fragilidade de criança que impõe os desejos, né? Que faz alguém viver em função, que não consegue autonomia a um outro corpo, que é o corpo dessa mulher. Então esse último capítulo é como um apêndice, uma excreção que brota do próprio texto, um tumor, uma verruga que nasce do corpo do texto e que às vezes é mal visto, que provoca asco, mas que é parte do corpo do texto. Né? Então é uma analogia entre corpo e texto, a analogia que a alquimia e o hermetismo, o vocabulário ao qual ele recorre para falar dessas metamorfoses, é o vocabulário privilegiado. Então mais uma analogia, é uma analogia entre texto e corpo, texto e corpo. Vou encerrar, gente, estou atrasado. Obrigado. Pela programação do nosso programa que foi passada, eu vou abrir daqui a pouquinho o debate, acredito que vocês têm perguntas a fazer, mas eu vou tentar fazer uma síntese de algumas coisas aqui e não exatamente propor, acho que pode ter uma ou outra questão assim no meio, mas é mais como uma leitora, porque eu ouvi vocês, mas eu também li vocês, né? Coisas que me surgiram, que eu não sei se vão poder ser úteis ou não para vocês, mas eu vou compartilhar um pouco de como é que eu recebi aquilo que vocês apresentaram aqui. Então, vamos ver se isso vai ter alguma... Vocês é que vão saber se isso serve para alguma coisa ou não. Mas eu vou compartilhar com vocês. São objetos muito diferentes, né? De fato, de momentos diferentes, autores muito diferentes, mas a gente percebe, pelo menos me parece, que há um fio comum que não é só entre essas obras, mas é uma coisa que a gente vai percebendo na literatura contemporânea, eu acho que sobretudo a partir da década de 90 para cá, que passa pela linguagem, mas que passa pela problematização da categoria de narrador. Tá? E eu acho que vocês, de maneiras diferentes do que seus objetos,
projetos têm as suas singularidades e especificidades, tiveram que passar por essa questão. Como é que linguagem, representação, o lugar de onde se olha, a posição onde você está, como é que isso conforma uma voz ou não consegue conformar uma voz? Né? Se essa voz fica dúplice, se ela escapa, se ela põe as categorias em xeque ou não. Né? Então eu tenho a impressão que esse é o fio comum que uniu um pouquinho, não sei se as pessoas que estão ouvindo tiveram também essa impressão, mas eu acho que há isso. Né? E acho que não é gratuito que isso apareça recorrentemente aqui, ainda que com as diversas especificidades. Me parece que está sendo um pouco uma marca, né, dessa literatura contemporânea, não só brasileira, né, mas brasileira é muito forte. Eu vou seguir um pouquinho a ordem aqui e vamos lá, vou tentar compartilhar um pouquinho algumas coisas da leitura. Eu, quando leio o João Antônio não consegue deixar o Lima Barreto de lado e eu, quando deixo o João Antônio, não consigo deixar o Lima Barreto de lado. Eu não consigo também, né? Eu passei pelo Lima Barreto, então é um pouquinho inevitável. E algumas coisas que me surgiram, João, eu vou colocar para você, veja aí o que você acha. Essa colocação do percurso do jornalista, que aqui tem muito do íntimo, do pessoal, do biográfico mesmo, está aqui. Mas em que existe essa ideia de, olha, eu vinha no percurso, eu vinha de um lugar, eu me tornei jornalista, a redação de jornal se transformou por influxos sociais, políticos, econômicos, no caso especificamente a cultura, e eu virei alguma outra coisa. Ele o tempo todo se coloca nessa posição, uma certa conivência. Já dava para prever, eu disse isso em alguns anos, já dava para prever que eu em algum momento ia me conformar, que eu ia me integrar, embora o rancor mostre que ele não se integrou. Isso me lembra muito o percurso do Isaías Caminha, a recordações do Isaías Caminha, do Lima Barreto, que a gente sabe, o João Antônio conhece muito bem, que é exatamente esse percurso. É o sujeito que vem do que se convencionou chamar de uma situação periférica, marginal, que entra como contínuo na redação do jornal, depois vira jornalista, né? E que no final está absolutamente integrado. E quem lamenta essa integração, diz, olha, é uma pena, que tem ambições como escritor, é uma pena que no momento em que ele se integre, ele tenha deixado de lado a sua singularidade, ele tenha deixado de lado a literatura, ele tenha deixado de lado tudo isso. Então, assim, é difícil não ler esse ponto e me lembrar de algumas coisas das recordações do Isaías Caminha. Eu não sei se você andou pensando um pouco nessa relação, como é que você vê, depois se você quiser comentar. E um pouco ligado a isso, eu acho que a questão da nota íntima está muito forte mesmo, acho que é consigo mesmo, é com o mundo, isso está lá, mas o tempo todo se desce sobre a sombra de exercer um determinado ofício, seja do escritor, seja do jornalista, que lugar você ocupa para exercer esse ofício quando o contexto social no que você está é ou de assimilação política ou de assimilação econômica. Né? Você falou, olha, ele volta para São Paulo e vê duas cidades. Na verdade, ele vê três cidades. Ele vê a cidade da memória que não está mais lá, então ele vê como um vazio. Ele vê a cidade que estão querendo vender, né? Estão querendo criar. E ele vê uma cidade real, degradada. São três, na verdade. Né? E como é que elas se relacionam? E qual que é o problema dele? Qual que é o meu lugar agora? Agora que eu já saí de onde eu estava, ele insiste muito na classe média. Ele insiste muito nisso. E ele usa umas referências assim, tem uma hora que ele fala atrás dos óculos escuros, atrás dos óculos. Lembra muito do Drummond, né? Lembra muito aquela coisa do homem atrás dos óculos e do bigode, eu preso à minha classe. Quer dizer, é agora. Pobre, poeta pobre, tudo assim no mesmo agora que eu estou nesse outro lugar, que espaço eu devo ocupar? E aí ele se questiona em relação à própria escrita. Então, como que a gente junta isso tudo? O que significa essa aparente? Porque ele vai ter uma certa ascensão econômica. O que significa isso? O que significa, então, não estar na mesma situação que eu estava antes? Muda o meu modo
de escrever, ele faz uma sátira ácida em Isso relação à mesmo. escrita, né? Com a própria escrita. O tempo todo. E aí, só para concluir, a frase final da mãe. A sua arte não permite dois amores. Você comentou aí no final, e eu fiquei pensando. É terrível a frase, porque é extremamente irônica. Porque ele está falando, olha, eu tenho um amor perdido, que não existe mais. Eu estou num lugar onde eu não sou o jornalista que eu queria ser, eu não sou o escritor que eu queria ser, eu não estou mais naquele lugar que eu estava antes. Onde é que está esse amor? Né? Uma espécie de memória. Mas é um empenho literário que vai se aproximar do Lima Barreto. De negação, a partir do momento que você afirma duas vezes, olha, eu amo isso e amo aquilo. Não dá para você amar duas coisas ao mesmo tempo. Né? Você quer usar? É um empenho, eu acho que não precisa. Não? É um empenho literário de negação. E aí a literatura do Lima Barreto, do João Todo. Porque se o Lima Barreto negava uma certa convenção de escrita, né, do beletrismo, assim, escrevia com uma linguagem que se aproximava assim, de uma linguagem pouco trabalhada. O Cândido fala, olha, tirando o Policarpo Quaresma alguns contos, a gente vê um narrador menos bem realizado. Ele fala isso nos Olhos da Vaca e o Espelho, né? Daí, valorizando a literatura íntima do Lima Barreto. E vai enaltecer assim, o narrador do João Antônio com um trabalho estilístico eficiente. Eu acho que, eu não sei, eu li algumas cartas do João Antônio para um amigo, uma poetisa chamada Yuki Brunes Laurito, li algumas cartas que ele escreve daquele Caio Porfírio Carneiro, né, o autor do Terapiá. E ele fala assim, eu estou um pouco cansado, vivemos um país, ele fala assim, que a estrela literária passa a carne de vaca com uma rapidez meteórica. Então, talvez essa passagem da estrela para a carne de vaca é uma integração, não sei, ao mercado mesmo, né? A partir do momento que ele percebe que ele está integrado, que aquela linguagem, não sei, está sob um saco de algodão, não vai ter resultado nenhum, ele perde o chão, né? Assim, olha, estou escrevendo não para aquele que eu represento, mas eu estou fomentando alguma coisa da qual eu tenho que lutar contra. Muito parecido com o Florianópolis, com todo mundo preso na minha classe. É um problema que fatalmente os escritores vão... E isso vem com uma questão de alteridade mesmo. Assim. Quem eu sou, né? É como se o João Antônio desse um passo à frente e olhasse para trás e não enxergasse a si mesmo. Porque ele deu espaço à frente. Mas eu lembro desse estudo Walter Benjamin, eu lembrei da imagem do anjo da história do Benjamin. Ele pega aquela imagem do Paul Klee, o anjo dos novos. É um anjo que quer se afastar de alguma coisa que ele encara fixamente, os olhos esbugalhados, a boca escancarada. E aí o Benjamin fala, o anjo da história, ele está tentando olhar para trás, e onde a gente vê os acontecimentos, ele vê uma série de catástrofes, né? E ele tenta a todo momento ir para trás, mas ele não consegue porque tem uma tempestade que sai do paraíso que impede que ele feche as asas e possa recolher as ruínas e os mortos. E essa tempestade se chama progresso. Então, essa ideia de progresso que nós temos assim, quem vai falar mal de progresso? É um absurdo, né? Mas é um tipo de progresso que vai aniquilar, né? Dizimar uma certa... Os excluídos, aqueles que não fazem parte. E não fazer parte daquilo é o empenho literário do João Antônio, do Lima Barreto. No momento que você está enquadrado numa ideia de produção editorial, você vai ser material de consumo. Entende? Então, sair desse círculo assim, é uma tentativa de empenho do João Antônio e até de representação do narrador. Como é que eu vou conseguir sair dessa estrutura standardizada? Eu vou olhar para mim mesmo, vou tentar mudar a forma, vou tentar fazer qualquer coisa para sair desse ciclo de integração, de subsunção. Eu acho que é isso. Daqui a pouquinho a gente abre, então você quer já fazer a pergunta e depois eu faço aqui? Vamos lá, tudo bem. Eu queria agradecer a todos e para não passar a tarde perguntando, vou fazer minha pergunta só para o Estevam. Não quer esperar lá? Oi? Não quer esperar Eu posso a senhora falar? falar? Como vocês acharem melhor, porque a ideia era, me pediram que eu colocasse uma pergunta para cada um, mas a gente pode fazer diferente. Então depois eu abro para você colocar uma pergunta mais geral. Então, é ótimo, é bom que isso aconteça. Isso deve acontecer. Eu vou só cumprir então um pouco o que foi solicitado e aí eu abro e você já está inscrita para falar primeiro. Bom,
Em relação à Gabriela, eu conheço um pouquinho o trabalho dela, né? Eu conheço uma versão desse trabalho que ela apresentou, é o segundo contato que eu estou tendo com esse da Gabriela, que eu acho muito interessante, e ele foi me despertando uma série de coisas. Eu nem sei se as perguntas, as coisas que me surgiram na leitura e agora te ouvindo, são da mesma natureza das outras questões que eu já tinha colocado para você. Então, se eu me repetir, vamos ver. Mas, enfim, me chamou a atenção, você incluiu o João José Tumon, né, que não estava antes, mas me chamou a atenção algumas coisas que eu vou te colocar. Acho que a primeira é mais de ordem do modo da construção, por exemplo, de um romance como o teatro. Em que há aqueles vários narradores, tem hora que você não sabe muito bem quem está falando. Então, para mim surgiu, talvez, aí você vê se você acha que cabe ou não, que essa estrutura, ela é paródica, talvez, paródica em relação a uma estrutura muito tradicional da escrita, que é a da narrativa encaixada. A história de moldura com as narrativas encaixadas. Porque é o momento que você está lendo ali, você diz assim, bom, agora eu vou saber como é que essa história vai terminar. Entra outra historinha no meio. E aí vão entrando outras historinhas. E cada um que tem alguma coisa para passar, vai passando ali, né? É uma espécie de Sherazade no avesso. Porque não é para a vida, não é para parar a vida. É para saber se afinal alguém morreu ou não morreu e de que jeito morreu. Quem é que morreu ali, né? Então, eu fiquei pensando se tem essa dimensão paródica, se a gente poderia pensar em termos de estrutura também nisso. Fica aí como uma sugestão para você pensar, porque na minha cabeça é um pouco forte isso. Essa ideia do limiar, da morte como limiar, que você recorre ao Benjamin, não tem como recorrer, né? Ele fala, olha, o narrador é aquele que, no momento da sua morte, vai poder contar sobre vida, não ter de passar a experiência, ele vai discutir isso, vai discutir essa morte que sai da dimensão privada, enfim. E aí, eu fiquei pensando, Gabriela, para mim também é uma questão um pouquinho complicada. Quando a gente vai discutir esse linear e essas passagens, essas transições, você pegou o que a Jean-Marie Neumann fala do Kafka, que ela se adensa, né? Que o linear se adensa e de repente alguém fica preso ali, né? E não consegue sair dali. Eu fiquei pensando, eu acho que faz muito sentido com alguns dos seus objetos. Eu acho que esse é o fio comum dos seus objetos, do que eu conheço deles, mas eu fiquei pensando, será que numa obra um pouquinho posterior, como é o caso do teatro, em relação ao Muti, né, da Linda Just, será que ali é isso mesmo? Ou não é o oposto? A impressão que dá no teatro, não sei se você acha que isso faz sentido, é que não é que há um adensamento que fica tão largo aquele linear que você não sai mais dele, né? Você fica preso, você está sempre no corredor, na sala de espera, você não sai dele. Parece que ao contrário, ele vai se adequando de uma tal maneira que é quase como se não houvesse mais linear. Então você não sabe quando está falando a verdade, quando está falando mentira. Você não sabe se a pessoa forjou a morte ou morreu de verdade, se está vivo ou se está morto. Parece que o tempo todo ela fica tão fininha, tão frágil, tão delicado, o limiar está lá, mas ele está quase numa fragilidade, um esgarçamento, que você não sabe mais onde é que está a fronteira, onde é que está a morte ali. Você sabe que tem a morte, mas ela nunca vira morte mesmo, ela é sempre uma possibilidade da morte. É um jeito de ficar preso também, só que me parece que pela operação oposta. E aí eu, lendo, eu não pude deixar de me lembrar de duas coisas, eu só vou mencionar rapidinho. É um texto do Jonathan Parry, que foi publicado no ano passado aqui, de 2013, que se chama 24/7, o capitalismo tardio e os fins do sono. Tem uma passagem em que o Benjamin fala que um dos poucos limiares que sobraram, né, um dos poucos limites que sobraram, o dia, a noite, o despertar e dormir. E o que o Jonathan Parry discute em relação à contemporaneidade, e isso é para a modernidade, em relação à contemporaneidade ele fala, esse limiar está desaparecendo, não tem mais. A ideia de que não é só os estabelecimentos que têm que ficar abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, as pessoas têm que funcionar desse jeito. A ideia é acabar com o sono. E ele vai mostrar algumas experiências do Pentágono com uma árvore migratória,
que não precisa dormir. E que o Pentágono está estudando, porque eles querem criar um soldado eficiente, aquele que se fica, porque se você ficar sem dormir, você surta. Você consegue fazer a pessoa ficar sem dormir, só que ela surta, é um modo de tortura. Então. Eu sei, eu tenho uma bebê. Você sabe melhor que ninguém. Você sabe melhor que ninguém. Ou seja, né? Mas é verdade, a pura verdade. O que eles querem é descobrir uma maneira de não precisar ter o limiar, a passagem do sono para a vigília, da vigília para o sono. Você ser eficiente o tempo todo, né? E a impressão que dá é que talvez esse tipo de problematização esteja presente mais no teatro. Nesse sentido, acho que a morte que está ali é um pouquinho diferente da que está no último. E talvez mais próxima do que está no João Gilberto Novo. É só para pensar, foram coisas que surgiram quando eu disse eu ia fazer a colocação aqui. E tem um outro livro que chama The Already Dead, que é de 2012. E eu acho que é Castle, que fala o nome dele, não tenho certeza. Que ele vai discutir, sabe como é que isso aparece muito na cultura de massa? Essa falta de limiar? Walking Dead, zumbi, aquele que está morto, mas está vivo, está acordado, mas está dormindo. Então, onde é que vai parar esse limiar? E ele vai discutir por que aparecem tanto essas figuras. Né? O vampiro volta, o vampiro está morto, mas não está morto. Quer dizer, parece que o limiar está, né, com uma dificuldade. Se eu for escolher um tema muito profícuo para discutir o que é isso, não sei, fica aí para você pensar um pouco. Não sei se você quer comentar agora. Eu também não quero tomar tempo demais, porque queria que as pessoas falassem. Sabe? Posso comentar? Você quer algum jeito for? Não precisa. Sobre o teatro, então, ser uma estrutura paródica, eu não estudo paródia, eu não posso afirmar assim, é uma estrutura paródica, mas eu acho que tem sim uma ironia muito forte com relação às formas consagradas dessa narrativa de encaixe, né, de molduras. Então, você nunca fica sabendo o final da história, e essa pulsão narrativa que se narra histórias dentro de histórias não tem uma função como tem, por exemplo, na Sherazade, né? Você fica narrando uma narrativa por ela mesma, né? Então, sim, eu concordo que é bem diferente. Ele retoma esse tipo de narrativa de uma forma bem humorada, né? Que a dificuldade como leitora de teatro é que você tende a levar o livro a sério, porque os temas são muito sérios: terrorismo, morte, assassinato, pornografia, são coisas densas. Então a leitura, pelo menos eu acho que a primeira leitura de todo mundo de teatro é uma leitura crédula, você quer saber. E aí você tem que, na verdade, essa foi uma das minhas dificuldades com esse livro, como parar de ler dessa maneira, porque senão eu não conseguia pesquisar. Então, sim, estou de acordo. Agora, com relação à diferença na situação do limiar no teatro e no Kafka, sim, existe uma diferença. Eu acho que no Bernardo Carvalho não aparece o limiar da maneira como aparece no Kafka, inclusive não aparece essas constantes passagens ou essas dificuldades de se fazer a passagem, como tem, né, no ponto do Kafka, que ele chega lá na porta e não consegue entrar. Não tem isso. Inclusive ele está em movimento, mas enquanto ele está em movimento, ele vai para lugares, territórios cada vez mais abjetos e cada vez mais próximos de um limite, porque a morte é um limite, ela não é um limiar, ela chega num limite. Então, por exemplo, o país dos pais dele, que é da fronteira, né? Tem a Ilha da Fronteira que ele atravessa, que é um país de mortos-vivos. Então, isso que você trouxe sobre os zumbis, né, o Walking Dead, todas essas manifestações de cultura contemporânea com relação a essa figura do morto-vivo, isso aparece muito no livro. São figuras limítrofes e não tem só a ver com essa dificuldade assim, de lidar com a morte ou com o modo como o limiar está sendo trabalhado contemporaneamente com essa questão do sono, você trouxe essas coisas, interromper, né? O sono, essas últimas passagens, micropassagens rituais que nós temos no cotidiano, mas também tem a ver com reverberações assim, do Holocausto, entendeu? As figuras desses mortos-vivos, pessoas andando, contingentes enormes, mecânicos,
afirma ou não, porque a situação é extremamente precária e abjeta. Então, eu pretendo discutir um pouco isso. A dificuldade é saber onde parar de discutir, porque o tema rende muito, assim, muito. E eu preciso focar, mas muito obrigada, assim, as contribuições são excelentes. São coisas para pensar. Eu vou conversar um pouquinho com o Estevam, um pouquinho, vou tentar me limitar, porque senão só eu falo, e acho que as pessoas querem fazer perguntas. Você escolheu um livro que eu gosto muito, e eu fiquei pensando por onde que você estava indo, e as coisas que me chamaram a atenção, acho que talvez um pouco influenciada pela leitura, você vai verificar. A sensação que eu tenho é que, além da disputa ser da linguagem, ela está lá, eu acho que as suas hipóteses são muito interessantes, existe também o tempo todo ideia de jogo, no sentido de encenação mesmo. E eu não reli o livro, não tive tempo de ler, mas eu fui olhar um pouquinho as coisas que tinham me chamado a atenção da última vez que eu reli. E eu tinha destacado algumas coisas que me chamavam a atenção. Então, a própria divisão dos capítulos que ele faz, a gente tem uma impressão que é quase teatral, né? Tem um palco que se monta ali. Tem uma passagem em que ele diz assim: ela não só tinha forjado na caseira uma plateia, então, aí o tempo todo também, além dessa disputa, na linguagem, no discurso, tem o tempo todo quase um jogar com a plateia mesmo. Como é que o outro está vendo isso? Como se houvesse um terceiro o tempo todo olhando ali. Há um olhar que não está explicitado, mas que está ali. Não sei se é o do leitor, que me dá essa sensação. E aí, você já mostrou que é na linguagem, é no discurso que acontece, e algumas coisas que me chamaram a atenção que eu não sei se ele tem uma passagem que ele diz assim, está lá na página 32, só eu é que sei o que é, porque só eu é que sei o que sinto. Então, ninguém vai entender. Por que eu estou tão incomodado com a cerca viva, o rombo na cerca viva? Ninguém vai entender. Só eu que sei uma coisa dessas, né? Aí você falou, as formigas, ele coloca como as insetas, né? Uma espécie de invasão da racionalidade. Mas uma cerca viva é uma racionalidade. Não é mato, simplesmente. É uma cerca viva, uma cerca que eu domei. Como ousam, como uma outra razão, ousa desmontar aquilo que eu montei. Está tão certinho, tão bonitinho, que a natureza está tão bem contida. A cerca é viva, mas é uma cerca. Fui eu que dei forma para ela. Quem ousa invadir isso? Não sei em que medida isso não se combina com essa ideia de só eu é que sei o que é, porque só eu é que sei o que sinto. E acho que talvez, não sei se isso não se conjuga um pouco com essa ideia da atuação do teatro. Tem uma passagem que ele diz assim, ou eu então, ator, eu só fingia, a exemplo, a dor que realmente me doía. Ele retoma a coisa do pessoa, né? Eu fingia, eu, ator, fingia. Né? Ele brinca um pouco com essa ideia, brinca no sentido não muito no lúdico do divertido, mas ele brinca com esse sentido, esse caráter da encenação. E aí me chama a atenção, nisso que você discutiu do masculino, do feminino, o uso dos diminutivos. Eu imagino que você já tenha atentado para isso, porque é o estopim, né? Ele vai falar da conversinha dela com a caseira, ele vai falar dela como uma fêmeazinha emancipada, e a hora que dá como gatilho da explosão da coisa, é o momento em que ela fala para ele que não é para tanto, mocinho. Como assim você ousa, quase um emasculamento, como assim você ousa dizer mocinho para mim? O diminutivo é prerrogativa minha. E eu acho que até no nível da linguagem isso acontece. Então, foram algumas coisas que me chamaram a atenção, e aí acho que a única pergunta que eu teria para te fazer é que fica em surdina o tempo todo a questão da ditadura, que também é uma disputa discursiva, além de também uma disputa no corpo, e é também uma disputa na palavra. Como é que você vê a aproximação dessas dimensões? Por que ela fica tão surdina? Ela está lá, mas ela não vai para o primeiro plano, ela está no fundo, ela não fica no primeiro plano do palco, mas ela está lá, eles discutem isso, inclusive, mas ela está ali. Então, como que você vê essa outra voz? Não sei se
serve para alguma coisa. Não serve. Bom, a questão do teatro, você tem toda a razão. Eu pulei um trecho aqui porque eu estava totalmente atrasado, mas ele usa o vocabulário principalmente do teatro, mas também o do jogo e o do fingimento, menos específico, o tempo todo. O tempo todo, obsessivamente. Sistemático e sintomático. Eu acho que ele recorre bastante a esses vocabulários, porque a estratégia discursiva dele, eu acho que o que ele tenta fazer, não só ele, mas outros textos do Hadot também, é mostrar que o discurso ele serve a qualquer fim. Né? Então, no Lavoura Arcaica, o André diz que a massa modelável, o discurso do pai, ele não percebia que ela era modelável. Né? E ele faz isso o tempo todo. Então, ele sempre vai usar o discurso da mulher contra a mulher. Né? E isso se liga, aí é uma hipótese, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que a questão da ditadura é justamente porque a minha impressão é que ele vai mostrar que qualquer disputa é discursiva. Então, por isso que não precisa ficar em primeiro plano. Ele fala, né? Ele fala que a mulher é uma jornalistazinha, que segue as questões do momento e tal, mas o que ele está mostrando é que desde os sofistas até agora, e aí o teatro é produtivo por isso, desde sempre a disputa foi discursiva. Claro que com os impactos, com a analogia com o corpo, esse é o ponto, né? Então, para alterar o sentido de corpo, para alterar o corpo, eu preciso alterar o sentido de corpo no discurso. E para alterar a palavra corpo, eu preciso alterar meu próprio corpo. Então, é por isso que tem a metamorfose do texto e a metamorfose física, que ele escreve o tempo todo. E o diminutivo foi muito bem notado. Eu não tinha percebido o gatilho do diminutivo dela, mas faz sentido, porque ele sabe que a disputa é verbal, erótica e de poder, mas que se dá no campo ali do texto, né, da fala, tanto que nesse momento, por exemplo, ele reconhece na fala dela uma ofensa, uma afronta, né? Em outro momento ele põe na voz da mulher, um discurso direto, um trecho em que ela ironiza vários sinônimos que ele mesmo usa ao longo de todo o texto para se referir a si. Ela fala o estigma, o ferrete, o karma, a marca, a cicatriz, ela fala. Né? Agora, uma questão do teatro que eu acho interessante, que eu não falei antes, é o seguinte, que em alguns pontos a mulher sempre fala por discurso direto, sempre, todas as vezes. E isso poderia dar a pensar, numa leitura imediata, que ele como narrador, ele deixa a mulher falar por si. Mas eu entendo que na verdade ele faz o contrário. Ele escamoteia a mediação do discurso indireto para dar a impressão que a pessoa tem voz, mas quem está falando por ela é ele, né? Sempre. E por isso o capítulo final, em que aparentemente, numa primeira leitura, ele fala que bom, a mulher narra. Mas quem está narrando ali é o homem. As imagens são do homem, a descrição dele mesmo é a que ele fez ele mesmo, o início do capítulo que ele narra em seguida dele. Então o teatro, eu acho que se presta a isso. E o diminutivo também serve para isso, que não fui eu que apontei, é uma pesquisadora que se chama Andrea Delmac, que apontou muito bem, que o diminutivo reduz a mulher, basicamente a mulher, ao tamanho do inseto, né? Porque ele vai confundir a figura da ordem, da mulher e da formiga. Agora, o que ele se queixa na mulher não é exatamente só dela estar no campo da razão, porque realmente ele também está, em boa parte do tempo. Mas o que ele se queixa é dela só estar pretender estar no campo da razão. Então o objetivo ele diz nesse ritual, que ele chama esse processo todo de ritual, é misturar, como um alquimista fazer uma amálgama de razão e emoção. Né? Então é esse amálgama que a mulher não admite e que ele pretende fazer que ela admita. No fim do livro, na parte que a mulher efetivamente se submete à violência, ela que o tempo todo ficou tentando mostrar que ele é alienado, ficou tentando dar um contexto político à disputa, ela vai admitir para ele, solta logo os seus demônios que só com eles eu gosto. Né? Então, no fundo, a intenção dos dois discursos não era didática, né? Se a gente pensar nas finalidades da retórica. Né? Não era só didática. Acho que isso não era didática, era muito mais a intenção de influenciar o outro, né? Para um fim erótico discursivo, mas que é isso, acho que você falou bem, não está a ditadura em primeiro plano,
Mas é porque, para o Radwan, dizer que os conflitos são de discursos serve para qualquer conflito, né? Homem e mulher, ou qualquer conflito entre ordem e desordem, entre delimitações precisas ou imprecisas, de dogmatismo, né? E etc. Você tinha erguido a mão, né? Eu queria, Estevão, por favor, que você retomasse aquela parte que você fala das armas de disputa de vontade da mulher, quem disse isso, e você falou sobre o astuto, a submissão. A outra pergunta que eu queria saber é a seguinte: eu achei muito interessante essa leitura de ver a ficção do discurso, a busca pelo confronto, que eu achava na minha leitura que era muito mais dela. Parecia que ela estava o tempo todo fazendo essa agressão contra a masculinidade dele, e ela é uma DR mal resolvida que ela estava em busca. Parecia que ela que estava resolvendo ele. E aí, a minha pergunta é a seguinte: através do conflito, esse confronto que leva ao conforto dele, aí para mim faz sentido. E para ela, você acha que esse confronto levou ao conforto? Ela está satisfeita dentro dessa situação? Ou há uma insatisfação? Bom, eu acho que a primeira que é mais fácil, depois eu penso na segunda. A vontade de poder, volúpia da submissão, a vontade de poder é uma expressão Nietzsche puro, né? A volúpia da submissão, o Nietzsche fala de submissão, né, um trecho que eu li, mas é muito masoquismo do Freud também. Na verdade, não importa de quem é, mas é um gozo na crueldade voltada contra si mesmo, né? No demônio, né? Exatamente. Então, que é um ato de vontade, né? Isso que é importante, porque ela se submete a esse jogo também. E a DR não é provocada por ela, é provocada por ela, mas não é exatamente, não é inesperada e não é um gesto dela que provoca, porque em vários momentos antes ele prevê que ela vai acontecer e ele alimenta. Por exemplo, ele fala do calor que está por vir, e aí todas as descrições têm signos de temperatura e sexuais. Por exemplo, ele fala do sol que penetrava a carne porosa das nuvens. Isso antes do incêndio, do combate começar. E quando a temperatura começa a subir, ele está bravo com a mulher, ele diz: eu fui catando achas aqui e ali, eu ingeri o veneno, né? Que é uma parte bacana, porque ela se queixa dele ter tido mais ardência no combate às formigas do que na cama. Ele diz que ela se queixa disso. E aí, nesse momento, operando a reversão que ele sempre opera, ele vai lá e se abastece. Obviamente não é uma coisa realista. Ele diz que ingere o ácido que ele usou para matar a formiga. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai atender a demanda da mulher na chave da reversão. Ela reclama que eu não fui quente na cama, então eu vou responder a ela com o mesmo calor que eu dediquei às formigas, que é o calor que matou as formigas lá. Exatamente. Aí a pergunta acho que você já respondeu. Qual era? Se através dessa aflição... Se a mulher também... Então, dá para supor que sim, porque ela fala, larga em mim seus demônios, que é com eles que eu gozo, e mais, o último capítulo, embora ele não seja localizado temporalmente, pode supor que seja posterior. E ela está lá, está narrando e está com o desejo de recebê-lo dentro do próprio corpo como um feto. Então poderia se supor que sim. Mas o mais importante não é isso, porque eu acho que o narrador não está preocupado com essa satisfação. Então ele não dá nem espaço no texto, né, para a satisfação da mulher. É um narrador que eu diria, entre aspas, autoritário nesse caso, né? Ele não dá a voz ao outro, e esse é o paradoxo desse narrador. Ele pretende dizer que não existe verdade ou demolir todo o dogmatismo, mas ao mesmo tempo ele se apega violentamente ao privilégio da narração, que é uma contradição, né? Então é esse conflito, e isso passa pela virilidade de Nietzsche. Isso não só no Copo de Cólera, Hoje de Madrugada também, que é basicamente isso. O cara narra, a mulher quase não tem voz, quando ela faz é por escrito, um fragmento. E parece o mesmo narrador, parece Sim, o Vento Seco também. Mesmo pisado, assim. Mas enfim, então eu não sei se dá para dizer que tem espaço essa satisfação da mulher, porque é um narrador que toma para si a palavra muito fortemente. Eu sei que a outra atividade é às 5h30, mas a gente pode ficar mais 5 minutinhos, pelo menos, para fazerem as últimas perguntas, porque tem
Augusto quer fazer uma pergunta e não sei se tem mais alguém. Mais 5 minutos, pode ser? Tinha alguém? Tinha alguém? Ah, ó, tem 5 minutos, hein? Senão... Duas coisas sobre o narrador. No meu chat tem a questão da desconfiança do narrador, especialmente no Casmurro. Eu queria saber o que você acha em relação às obras do narrador Assad. Se existe uma... se você veria uma espécie de narrador também não confiável, como uma espécie de construção do autor e de questões de foco narrativo. Sua opinião? Acho que sim. Desse modo que eu falei no Copo de Cólera, mas no Lavoura Arcaica, por exemplo, o André, que narra, ele várias vezes ele se serve de uma forma mais ou menos explícita do discurso do pai, que é o discurso cristalizado, para dizer exatamente o contrário do que o pai propõe. Mas ele não explicita isso, né? Muitas vezes. Então, sim, é um narrador que não dá para confiar exatamente. Porque é isso. Ele não cede quase nunca a palavra ao outro, né? Então, é a visão dele sempre. Então, sim. E um paralelo aí que eu não tenho a ver com o Copo de Cólera com o Machado, já que você fez, o Mãozinhas de Seda é a teoria do medalhão do Raduan. Tem muita relação, para mim, com a teoria do medalhão. Eu ia perguntar para o João Paulo se em algum momento você vai relacionar esse ponto, a obra do João, com uma produção na periferia hoje, né? Com o Ferrez. O Ferrez já declarou várias vezes que... complicado, uma referência. Sim, de certa maneira, dar voz aos marginalizados é literário tanto do Ferrez quanto do João Antônio. Eu penso pouco a produção literária do Ferrez, em algumas passagens. Se eu me ater ao trabalho estilístico, né, do estilo eficiente do João Antônio, eu não consigo ver isso no Ferrez, por exemplo. É uma voz muito pura, assim, né? Ela não é um trabalho estilístico. É um produtor de linguagem, essa é a questão, né? Porque, teoricamente, seriam pobres, alguém das classes da periferia. É uma representação direta, alguém de lá de dentro daquele mundo, né? Por mais que seja o João Antônio, ele tem esse acesso a esses vários mundos sem permanecer em nenhum, sem ter aderência em nenhum. Mas é um trabalho diário, eu gosto muito do Ferrez, desde quando eu escrevi na Casa dos Amigos, assim, eu adorava o trabalho. É uma aproximação que pode ter consistência. Obrigado. Eu queria não propriamente fazer uma pergunta, mas uma colocação assim, para todos, né? E um pouco a ideia do Senado, um pouco a história. Então, se a gente pegar em linhas gerais, tem um certo discurso que poderia ser resolvido, todas as análises podem ser resolvidas por rancor, cólera, intimidade, não é? A ideia do teatro, o teatro veio aqui várias vezes como representação, né? Como se houvesse uma desconfiança sobre o real, não é? O que é esse realismo antigo que a gente abandonou, e novas formas que, vamos dizer, estão surgindo de você compreender, ou o narrador sob suspeita. Mas muitas dessas análises, eu acho que quando a gente começa a comparar com outras obras e dar um contexto, quer dizer, a gente pensar, por exemplo, eu posso analisar a questão do rancor em qualquer época, como uma cólera, são sentimentos, o limite, né, o excesso, vamos dizer, eles existem em todos os escritores, se a gente for pensar. Não de agora, inclusive, de antes. São coisas que a gente pode acabar chegando a algo que a gente pensa que é diferente e acaba se tornando o mesmo. Vamos dizer, em São Bernardo, do Graciliano, que supõe o realismo, ele é muito próximo do Copo de Cólera. E, no entanto, lá no São Bernardo, a Madalena tem uma voz que é abafada, não é? E só resta ela o suicídio, é um contexto histórico. E se pegar o Copo de Cólera, não tem isso. O jornalista está fora de questão. Então, quando o Raduan está representando essa jornalista, eu acho muito complicado você colocar que o narrador, assim, dentro dessa leitura moderna, que todos os narradores acabam sendo autoritários. Se você não tiver, vamos dizer, uma análise histórica desse tipo, você não consegue perceber, inclusive, o elemento da ditadura que foi falado. Muito das preocupações do Raduan, ao colocar esse homem e essa mulher, era falar, os dois são autoritários. O
mesmo o discurso feminista naquele momento parecia o mais progressista, ele era agressivo, ofensivo e demolidor. E do homem também. E ele está deixando aqueles caseiros de fora, que aparentemente estão assistindo aquilo, e não têm o acesso ao poder. Aqueles são os que não têm o acesso ao poder. Muda um pouco a análise. Não é? Se você pegar esse contexto, já muda. Então, pensando o exemplo que você deu do Kafka, né? São coisas assim. Eu acho que a Hilda Hilst, o Bernardo Carvalho e o João Gilberto Novo, mesmo a Hilda Hilst, você pegar, a obra dela mudou muito. Não é? É uma obra que tem momentos que eu diria assim que ela é beletrista. E ela passou por uma situação depois de escrever contra esse beletrismo. Mas tem um beletrismo também hoje, contemporâneo, que seria assim, eu vou dar várias versões, a verdade não existe. Mas esse narrador que controla essa história das várias versões, ele pode ser dito autoritário, porque na verdade, simplesmente, a verdade fica só com ele. Então, o leitor vai fazer a sua verdade, mas ele controla tudo. Quer dizer, eu penso assim que a gente teria que tomar um pouco de cuidado com a maneira que a gente maneja o instrumental de linguagem, de forma, sem às vezes dar essa espessura que os contextos, não é? Quer dizer, o que me dá o contexto de diferença do Kafka? É a arquitetura. E que arquitetura? Uma arquitetura de casas, uma arquitetura de burocracia, não é qualquer arquitetura, não é qualquer limiar, não é qualquer limite. É uma arquitetura de casas de pessoas que tinham que viver num tipo de família, que já não existe hoje. Não é? Então, onde a opressão do pai era de uma forma. Esse tipo, eu acho que relativiza algumas afirmações que eu noto que a maneira de hoje a gente trabalhar a literatura, a gente perde riquezas, a gente perde diferenças. E a gente acaba, às vezes, chegando a conclusões muito externas, eu acho, conceituais externas, às vezes ao próprio texto. Não que vocês fizeram isso, pelo contrário, eu estou muito assim, impressionado, assim, gostei muito da sua análise, não tem nenhuma crítica desse ponto de vista, acho que vocês avançaram, mas acho que é um cuidado muito mais, eu penso assim, nesse momento cultural, onde há uma crença de que um discurso não autoritário, não ter hierarquia, não é? Vamos dizer, não, todo narrador, acho que o Roberto usou aquilo, para um livro. Ele não fala que todo o Machado está sob suspeição e todos os narradores. Não é? Quer dizer, aquele livro foi útil a ele. Então, acho que é preciso, muitas vezes, a gente matizar essas coisas para ter um ganho disso. Essa desconfiança é saudável. Essa questão de questionar os autores estabelecidos sobre essa preocupação, eu acho muito importante. Mas eu me pergunto se não é preciso, às vezes, fazer análise, às vezes, dentro da própria obra. Não é? Quer dizer, o João Antônio não manda muito. Esse ponto é um ponto que, se ele não for analisado com tudo que o João Antônio falou antes, ele não funciona. Porque ele é o resultado, ele é uma síntese dentro da obra do autor. E talvez, como você mesmo falou, é o último texto que ele escreve. Quase como se ele chegasse num emparedamento. Não é? Vamos dizer. Então, me dá um pouco, eu só queria fazer essa parte, para refletir. Eu não tenho certeza, não estou falando que eu acho isso definitivo. Estou falando assim, não seria interessante a gente, vamos dizer, se preocupar talvez um pouco em contextualizar, quer dizer, um autor é da década de 60, outro autor está ali nos anos 70. Vaguin é bem um autor onde a ditadura está presente. Eu penso assim, no Bernardo Carvalho, João Gilberto Novo, que são escritores que vieram num outro tempo, a questão é outra, e o contexto muda muito, a fala muda muito, né? Quer dizer, entrar num discurso mais aberto, mas ele é aberto ou ele é indefinido, às vezes também. Enfim, são questões. Eu acho que vocês vão ter que pensar nelas e continuar discutindo em outro momento, porque senão a gente não vai dar o espaço para o seguinte. Tudo bem? Vou pensando no tema.